Caro Pedro, minhas amigas e meus amigos, um programa eleitoral não é um leilão de promessas. Eu não sei em quem é que vocês estavam a pensar, mas vou concentrar-me na forma como nós organizamos o nosso programa eleitoral. Dizia-vos, não é um leilão de promessas. E foi por isso que chegámos à conclusão que era importante não fazer promessas, mas dar garantias aos nossos compatriotas. Os programas que são feitos com base num leilão de promessas, como se tratasse de vender bacalhau a pataco, dizem a cada um o que cada um, se calhar, quer ouvir. Mas não cumprem com o interesse nacional, porque não explicam como é que tudo se financia e através de quem se paga a fatura. O conceito de garantias é completamente diferente. Nós fazemos deliberadamente escolhas. E dizemos a todos os portugueses aquilo que, com realismo, com prudência, mas também com esperança, nós consideramos que é essencial para os próximos 4 anos. As garantias de que vos quero falar são 9. Também aqui há uma certa diferença. No antigamente, as promessas tinham todos números redondos, para parecerem bem. Aqui, as garantias são as que são. São aquelas que nós consideramos necessárias, viáveis e que podem mobilizar o país para uma legislatura de esperança. Que garantias são, então, aquelas que entendemos dar aos portugueses e que ajudam a enquadrar um programa eleitoral? Primeira, garantimos que Portugal não voltará a depender de intervenções externas e não terá déficits excessivos. Connosco, os portugueses sabem que as contas públicas serão geridas com prudência e com rigor, o que significa que Portugal não voltará a cair numa situação humilhante de intervenção externa, dependência de troicas de qualquer natureza ou imposição de políticas pelos credores. A recuperação da soberania financeira e institucional de Portugal é para manter e é para preservar. Em 40 anos de democracia, Portugal viveu sob assistência externa 3 vezes, sempre em consequência de políticas socialistas erradas. Somos a garantia de que isso não acontecerá mais. Boas contas fazem boas economias. Queremos Portugal com prestígio e boa reputação no concerto internacional das nações. Segundo, garantimos, no que de nós depender, uma legislatura de crescimento económico geradora de emprego. A nossa ambição é criar condições para um crescimento económico médio de 2 a 3% nos próximos 4 anos. O crescimento económico não se decreta nem depende essencialmente do Estado. O crescimento económico é principalmente obra das empresas, que para isso precisam de confiança e de um ambiente favorável ao investimento. Nós somos a garantia dessa confiança, porque oferecemos uma maioria estável e outros não. Porque reforçaremos as políticas favoráveis ao investimento e outros querem interrompê-las.
porque iniciámos a recuperação económica com bases sãs e outros querem voltar atrás e podem comprometê-la. O nosso modelo assenta o crescimento no investimento privado e na inovação, nas exportações e nos bens transacionáveis e na recuperação gradual do poder de compra. A parcela de investimento público será seletiva e focada em pequenas e médias obras necessárias, não em projetos faraónicos ou sumptuosos. É um modelo bem mais eficiente do que o regresso à tese da despesa pública e do investimento público como alfa e ômega do crescimento económico. Se conseguirmos atingir e até superar esta meta de crescer entre 2% a 3% em média na próxima legislatura, naturalmente, se não existirem crises internacionais com efeito sistémico, conseguiremos criação líquida de emprego de forma sustentada, concretizar a moderação fiscal e cumprir o serviço da dívida. Não é pouca coisa. Terceira garantia. Garantimos, dentro do que está ao alcance de um governo, uma legislatura em que a redução continuada do desemprego seja a prioridade máxima. A nossa ambição é que o desemprego em Portugal baixe, pelo menos, para a média europeia. Os portugueses estão muito cansados de políticos que prometem empregos que não podem criar. Os portugueses sabem que o maior contributo para a criação de empregos vem das empresas. Ninguém nos verá, por isso, prometer ilusões. A criação de emprego será tanto maior quanto a estabilidade e as reformas gerarem confiança. E, por isso, a economia funcionar melhor. Se Portugal voltar à instabilidade política e às crises orçamentais, a confiança diminui e o desemprego ressente-se disso. Os desempregados não são números, são pessoas, são famílias, são projetos de vida desfeitos, são ambições adiadas e talentos desperdiçados. Os portugueses sabem que, em consequência da bancarrota e da recessão que se lhe seguiu, o desemprego disparou e chegou a 17,5%. Mas também sabem que a recuperação se iniciou e o desemprego está hoje em 13,0%. A tendência é positiva. Estamos conscientes que, para os que ainda estão desempregados, a mudança de ciclo ainda não chegou às suas casas. Garantimos, no programa que apresentaremos, todas as políticas que permitem reforçar a criação de emprego nos próximos 4 anos. Consideramos essencial, e citarei apenas 2 pontos, reduzir o IRC de forma a aumentar o investimento gerador de emprego e dar estabilidade à reforma laboral, pela simples razão de que ela está a produzir efeitos. Não aderimos a experimentalismos que possam provocar graves rupturas nas contribuições. Se Portugal continuar no caminho certo, é execuível o objetivo de que o desemprego em Portugal, ao longo da próxima legislatura, possa reduzir-se progressivamente, atingindo, pelo menos, a média europeia. Há regiões em Portugal que já estão muito perto desse indicador. São as mais empreendedoras. É isso que temos que fazer no país todo. Quarta garantia. Garantimos a eliminação progressiva da sobretaxa de IRS e a recuperação gradual do rendimento dos funcionários públicos. A nossa proposta é viável. Outras não o são. O facto de garantirmos um controle da despesa pública e um déficit abaixo de 3% permite-nos encarar a próxima legislatura como um tempo em que as medidas tomadas por razões excepcionais são removidas. O método que propomos para atingir esse objetivo é o gradualismo. Assim, a eliminação da sobretaxa no IRS acontecerá ano após ano,
e cada ano mais, cumprindo o previsto no Programa de Estabilidade. Se as condições económicas o permitirem, a nossa prioridade é a moderação fiscal e, portanto, aceleraremos essa redução. No que diz respeito aos salários da administração pública, a contenção da despesa permite-nos igualmente planear uma recuperação progressiva, em princípio 20% por ano. Se houver condições económicas favoráveis, também aqui poderemos acelerar essa recuperação. Estas garantias são importantes para fortalecer a nossa classe média e podemos dá-las por uma razão fundamental: é que são viáveis. No quadro das regras europeias, só um déficit controlado permite aliviar a carga fiscal. Só contas públicas controladas permitem melhorar os salários públicos. Se não for usado o gradualismo, se não for tida em conta a possibilidade orçamental, a consequência é uma mera ilusão com efeitos eleitorais. E os portugueses não merecem isso. Nós não queremos que haja mais desilusões com a política. Gastar mais e arrecadar menos faria o nosso país regressar ao ponto de partida de 2011. Garantimos que as reformas na segurança social serão feitas por consenso e respeitarão a jurisprudência do Tribunal Constitucional. Lançaremos um novo e ambicioso programa de redução da pobreza. Garantir a sustentabilidade dos regimes da segurança social e garantir de forma segura e previsível o pagamento das pensões atuais e o pagamento das pensões futuras são deveres que obrigam forças políticas responsáveis e personalistas como as nossas. Aliás, ao tratar a questão da segurança social, os nossos dois partidos mantiveram sempre um princípio de proteção dos que são mais frágeis socialmente e daí o aumento das pensões mínimas, sociais e rurais, que, curiosamente, outros congelaram. De igual modo, sempre tivemos a vontade de terminar o ciclo de excepcionalidade que afetou uma parte dos aposentados com a chamada SES. Contribuição que, aliás, curiosamente, foi criada por outros. A última proposta que o Governo fez nesta matéria apontava, aliás, para uma recuperação de 45% a 75% do valor que os pensionistas atingidos pela SES tinham perdido nessa contribuição. Nunca escondemos que há problemas de financiamento que só são resolúveis num quadro de compromisso político alargado, negociações com os parceiros sociais e respeito pela jurisprudência do Tribunal Constitucional. Reafirmamos a nossa disposição para procurar esse acordo e não a condicionamos com qualquer modelo prévio. Em sexto lugar, garantimos um Estado social viável e com qualidade. Disso é exemplo um Serviço Nacional de Saúde, universal e geral, que proporcione um médico de família a todos os portugueses. O programa da coligação será muito claro na defesa do Estado Social e das suas funções. Fizemos, aliás, no domínio da saúde, entre outros, um enorme trabalho para evitar uma ruptura nos serviços prestados aos doentes, logo no início do mandato. Tal era o legado de má gestão e de irresponsabilidade. Garantimos que o Serviço Nacional de Saúde é viável, mas também garantimos que é universal. Exemplo disso é a nossa ambição de que, antes do final da próxima legislatura, se concretize o objetivo de que cada português tenha um médico de família. Sétima garantia. Estamos
abertos e disponíveis para inscrever na Constituição um limite à dívida pública. Assim se defende o presente e o futuro de Portugal. Nenhum Estado atravessa as circunstâncias dolorosas que Portugal viveu com a proximidade da bancarrota em 2011 sem tirar daí lições e consequências. Os portugueses devem defender-se de experiências de irresponsabilidade financeira que conduzem a consequências políticas, económicas e sociais gravíssimas. A questão da dívida pública é, por natureza, intergeracional e, portanto, estruturante. Dívidas exageradas pagam-se caro em austeridades coercivas e impostos elevados. As políticas que produzem dívidas excessivas não são, aliás, autorizadas pelas gerações seguintes, que também são chamadas a pagá-las. É uma injustiça flagrante. Um limite constitucional à dívida faz, por isso, todo o sentido. Do nosso lado, porque acreditamos num modelo em que o Estado tributa menos, porque se endivida menos e tem as contas controladas. Qualquer abordagem constitucional desta matéria não deve ser forçada nem sectária. Afirmamos a nossa disponibilidade, a nossa abertura, renovando o contrato de confiança que o Estado deve estabelecer com os cidadãos, os de hoje e os da amanhã. Em oitavo lugar, garantimos que a próxima legislatura dará particular importância às questões da demografia, da qualificação das pessoas e da coesão do território. Como já foi aqui citado abundantemente pelo Dr. José Correia, eu, pela minha parte, passarei à última garantia que entendamos dar, visto que estas matérias, como foi abundantemente explicado e consta dos textos, estarão no centro da nossa agenda institucional. Garantimos um Estado mais justo e eficiente e queremos uma sociedade com maior autonomia e liberdade de escolha. Muitas reformas para modernizar o Estado e conferir-lhe sobriedade já foram feitas, mas o trabalho não está acabado. Muitas reformas foram decididas, legisladas e internacionalmente reconhecidas para termos uma justiça mais célere, com melhor serviço às empresas e maior confiabilidade para o cidadão. É um trabalho que tem de ser avaliado, monitorizado e aperfeiçoado quando se justifique. É especialmente relevante um Estado com menos burocracia. E, por isso, apostaremos em efetivar a obrigação de resposta em tempo útil pelos serviços públicos. A impossibilidade de a administração exigir ao cidadão informação que outros serviços já dispõem. A simplificação dos procedimentos departamento a departamento. A fiscalização redobrada do cumprimento das leis e das boas práticas por parte dos grandes organismos públicos. A digitalização progressiva do serviço prestado pela administração. Caro Pedro, minhas senhoras e meus senhores, somos uma garantia de confiança. Somos uma garantia de estabilidade. Somos uma garantia de recuperação. Quem diria, há 4 anos atrás, que Portugal terminava o programa com a Troika no primeiro momento possível. Não pedia mais tempo nem mais dinheiro. Não exigia um programa cautelar. Ficava sem déficit excessivo e reembolsava na totalidade o empréstimo ao FMI para podermos poupar nos juros, porque há bem melhores setores onde aplicar o dinheiro. Para a surpresa de alguns, e às vezes até uma certa irritação, somos hoje
um país com um crescimento superior à média da zona euro, com o investimento a recuperar, com as exportações a subir, com o desemprego a descer sucessivamente e com a confiança em níveis que não se atingiam desde 2002, consumidores, e desde 2008, empreendedores. Temos todas as condições para mobilizar o país. Temos todas as condições para nos reconciliarmos com aqueles que não perceberam algumas das medidas. Temos todas as condições para esclarecer quem tenha dúvidas e para abrir o nosso coração e as nossas políticas aos independentes que hão de fazer parte de um projeto de esperança. Viva Portugal!